Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Saudações geográficas. Então, neste vídeo nós vamos falar então sobre a região ártica, ou seja, o Polo Norte, e vamos considerar a questão da população, as suas principais características, e vamos falar também sobre as suas principais atividades econômicas, ok? Então, vamos ver então a partir de agora. Vamos refletir então, olha só. Vocês sabem, né, quem vive na região do Ártico? Será que vive alguém na região do Ártico, uma região tão fria? Nós vamos ver que sim, né? E já pensaram quais atividades econômicas são possíveis desenvolver nessa região? Né? Nós vamos ver isso também. E vocês conhecem alguma característica da população que mora nessa região? Vamos acompanhar aqui então, ok? Acompanhar. Então, o primeiro desses povos, né, olha só, aqui é uma ilustração geral, mostrando aqui, por exemplo, os inuites, né, que são algumas crianças inuites, e aqui os lapões, né, mostrando as principais características aí deles, né, como que eles se vestem, né, o aspecto do físico mesmo, né, de cada um deles, e assim por diante. Mas temos também aí além dos inuites e lapões, tem, por exemplo, os samoiedos e também os povos iacutos, que nós vamos ver a partir desse momento. Então, vamos lá, os inuites, quem são eles? São os povos que vivem no norte do que é o Canadá e o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, ok? Então, vive nessa região aqui dentro do Ártico, beleza? Os inuites habitam, então, essa área, vivem da pesca, vivem da caça, né, nessa região. Eles dependem muito das renas, né? Olha aqui o exemplo, nessa imagem passada aqui, né? Eles precisam da pele da rena, por exemplo, para poder utilizar para não passar frio. Só que eles não gostam de ser chamados de esquimós, né, que significa comedor de carne crua. Eles gostam de ser chamados de inuites, que significa homem do gelo, ou então ser humano, né? Então essa é a diferença. Bom, tem também os lapões. Os lapões vivem no norte aqui do que é a Escandinávia, ok? Entre aí a Noruega, a Finlândia, né? E também outros países como a Rússia e a Suécia. Vivem também da caça, da pesca e do pastoreio nômade, né, de renas. Eles vivem nessa região aí, ok? E fazem essas atividades econômicas aí de subsistência, né, de usar isso para se alimentar, para sobreviver. Então, observe essa localização no mapa, né, e identifique os países da Península Escandinava, né? Então, nós já tocamos nesse ponto aqui. Muito bem, também tem os samoiedos, né? Os samoiedos vivem nessa região em amarelo aqui, também vivem nas regiões de planície da Sibéria, né? Uma região aí muito fria, vivem da caça também, da pesca, né? E assim por diante. Os iacutos vivem um pouquinho mais a leste, na região da Rússia, na região da Sibéria também, se autodenominam de Sakhallar e ocupam a República da Iacutia, né? E a Rússia, então, é o lugar de vivência deles. E eles, então, criam ali renas e também cães, as renas para poder se alimentar e ter ali o alimento, né, o leite, assim por diante, e os cães para o transporte, né, por meio dos trenós, ok? Bom, agora vamos falar das atividades econômicas aqui nesse vídeo, né? Olha só, os povos nativos vivem, então, da exploração daquilo que eu falei para vocês, a questão de subsistência. Mas os países têm, então, interesses econômicos por trás, como, por exemplo, a exploração do carvão, do petróleo, do ferro, né, nesta região aí, né? E isso pode gerar muitos impactos ambientais se forem feitos de forma errada, né? Olha só, a Groenlândia, por exemplo, né, tem a questão de ter um porto importante, mas tem outros portos também, para comercializar os pescados que são produzidos na região do Ártico. Então, uma coisa importante aí é a ilha da Groenlândia para a questão da pesca também. Então, aqui tem um navio ilustrando aí, né? Também tem a exploração da pesca, né, na região do mar de Barents, né? Tem a região da Sibéria na Rússia e a região do Alasca também, ok? E aqui tem um mapa, né, para a gente finalizar esse vídeo, mostrando então as principais regiões em que são explorados, né, esses recursos naturais, né? Carvão, ferro, petróleo, né? A exploração da madeira também, na região da Sibéria, e muitos países como os Estados Unidos, né, Finlândia, a própria Rússia e outros exploram esses recursos naturais e devem fazer isso, né, claro, de uma forma responsável para que o meio ambiente na região do Ártico não seja comprometido, ok? Então, nesse vídeo aí nós vimos sobre a questão da região ártica, vimos também sobre a população e as atividades econômicas desenvolvidas nessa região. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro, ok? Até mais!